Essa relação forte com o meio ambiente do ponto de vista da atuação acaba, né, atuando em tudo quanto é campo. Onde você tem um espaço para que você percebe que pode atuar, que pode contribuir, a gente está lá. Então, Elzo, para começar a conversa, queria começar assim do geral, para a gente poder afunilar para as ações aí da AVA, as próprias ações suas como diretor de meio ambiente de Araçoiaba da Serra, mas queria que você comentasse como é que você está vendo esse cenário nacional com relação ao meio ambiente, partindo das perspectivas agora de um governo que vê a Amazônia de uma forma diferente daquela que a gente vê, não só a Amazônia, né? A relação que a sociedade tem com o meio ambiente. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Gabriel, pelo convite, né? Assisto sempre o programa. Para mim é uma honra estar aqui, uma alegria. Já vi tantas pessoas importantes aí para o nosso ambiente passando aqui por esse programa. Então, para mim é uma alegria, uma satisfação. Quero cumprimentá-lo, parabenizá-lo pelo programa, cumprimentar Obrigado. Todos os que estão nos acompanhando hoje, né? nessa live. E, né, como você disse, antes queria colocar uma coisa, Gabriel. Não sei se você se lembra, né? Eu já tenho assim uma caminhada, né, na área ambiental, já de, acho que mais de 30 anos, né? E sempre existem algumas coisas, né? Algumas vivências ou fatos importantes que acontecem na vida da gente que acabam determinando, né, nossos caminhos, Sim, né? sem dúvida. E uma coisa importante, acho que você não tem conhecimento disso, ou também não vai se lembrar, uma coisa importante que foi assim decisiva até para essa caminhada, essa trajetória minha, foi em 1987, né? Você deve se lembrar, aqueles momentos, né? Aquelas manifestações, aquela movimentação, né? Com relação à instalação, né? Da instalação de Aramark na nossa região. Houve uma grande mobilização social, você era uma das grandes lideranças daquele movimento. E eu estava lá participando, né, acompanhando as passeatas, as manifestações, inclusive cheguei a me associar também, acho que você tem certeza que você não sabe disso, me associei ao NEME, ao Núcleo Ecológico Morro de Ipanema. Nossa, eu não sabia não. Não sei não, mas se não me engano, ou, pelo menos no meu registro aí né, histórico aí na área ambiental, eu acho que é uma das primeiras entidades, organizações da área ambiental da nossa região, se não me engano. Sim, né? Sem dúvida. Então, eu cheguei também, inclusive, a fazer parte, né, assinei ficha lá de associação ao Núcleo Ecológico Morro de Ipanema. Então, esse foi, né, esse momento, né, acho que com 32 anos já, né, 87, né, acho que teve um ato, acho que mais marcante, acho que foi em novembro, né, de 87, se não me engano, uma grande manifestação, passeadas. Segundo a agência Reuters, a maior manifestação antinuclear da América Latina, 12 mil pessoas. Sim. Eu estava lá, né, e isso impactou muito, né, a minha vida e algumas decisões, né, dos caminhos, né, a seguir. E esse, né, envolvimento com a área ambiental tem muito a ver com isso. Tá? Então, legal. Né, gostaria de lembrar você, até trazer isso, né, certeza que talvez você, né, não tivesse conhecimento disso, né, que a gente estava, né, numa certa distância, né, de você era uma das lideranças, né, do movimento, e a gente estava ali participando, né, mas influenciou muito as minhas opções, né, de vida. Que bom saber. E aí, assim, a partir dali começou a militância, né? Sim. Eu já tinha algum interesse antes, mas não tinha militância, né? Eu tinha muito interesse, buscando conhecimento na área ambiental. Eu sempre fui assim muito envolvido com a natureza, desde criança, até pela infância que eu tive, muito envolvido com a natureza. Então, eu tinha muito interesse pela área ambiental, mas ainda não tinha envolvimento, né, com as questões, principalmente com relação a ativismo, militância, envolvimento, né, com as questões ambientais. Aí começou. Aí depois vem a Eco 92 e a gente vai se envolvendo até um ponto que eu comecei também a buscar conhecimento, formação técnica, científica na área também, né? Para não ficar só na militância, no ativismo, a gente também começa a buscar conhecimento para ter mais fundamentação, mais embasamento nas coisas, para se qualificar, exatamente. Eu acho importante isso. E é isso, né? Estamos aí, né? E a gente estava conversando, Elzo, a gente é praticamente da mesma geração, muito próximo. Sim. E a gente viu muita coisa acontecer no campo socioambiental, né? Desde essa coisa de... Às vezes eu brinco, né, na minha coluna na rádio, falo, eu sou meio que um dinossauro nesse campo, né? Quando a gente ia fazer um encontro, tinha dificuldade de lotar uma Kombi, né? Então, assim, pouca gente, e de repente você vê proliferarem as profissões nesse campo,
ao mesmo tempo que você vê um monte de coisa acontecendo do ponto de vista positivo, você vê um processo de degradação ambiental muito acelerado, né? Hoje eu estava lendo um artigo, inclusive, e comentava com você, de que há um processo muito acelerado de desaparecimento de espécies de inseto. Pelo menos 40% das espécies de insetos estão desaparecendo. Sim. Eles são praticamente base da cadeia alimentar, né? Exatamente. Isso dá uma certa desesperança, né? Não, acho que não faz a gente parar de lutar, mas você fala, estamos enxugando gelo com tanta coisa acontecendo de ruim. Como é que você está vendo esse cenário aí hoje? Eu não perco a esperança, né? A gente está vivendo hoje, isso está sinalizado, a gente está vivendo um retrocesso, né, na área ambiental, né? Tempos atrás, quer dizer, houve uma época que até havia um certo modismo, né? Não sei por conta, né, de alguns, né, não diria alarmismo, mas houve muito espaço, né, para se colocar, né, os problemas ambientais, as questões ambientais, o que aguardaria, né, a humanidade no futuro se as coisas continuassem caminhando daquela forma. E durante o momento, acho que principalmente na década de 80, início dos anos 90, a Eco 92, acho que, né, simboliza muito bem isso, até havia um certo modismo, né, com relação ao meio ambiente. Mas acho que depois, por conta de crise, principalmente a última crise de 2008, parece que foi muito impactante, né, para a área ambiental. Acho que muitas políticas, né, que existiam na área ambiental, muitos países que até priorizavam políticas ambientais, parece que acabaram direcionando, né, os esforços políticos, os esforços econômicos, mais para a superação da crise, e a área ambiental acabou ficando um pouco relegada ao segundo plano. A gente sente isso em diversos aspectos da vida, inclusive profissional. Houve a criação de muitos cursos, né, para a formação de profissionais na área ambiental. Existia uma demanda para isso, hoje parece que essa demanda Sim. já foi reduzida, né? Como você disse, a gente acaba percebendo também um avanço da degradação ambiental no mundo todo, essa questão da redução da biodiversidade, né? Você falou dos insetos, né, espécies de insetos aparecendo, mas também a população de abelhas, o que é muito grave também, né, porque a questão da polinização, da própria reprodução, né, da biodiversidade, depende muito, né, da função que as abelhas exercem, né, nos ecossistemas, e a gente percebe que a gente está avançando em degradação, né, parece que no mundo todo, né, parece que está havendo uma onda nesse sentido. E no Brasil, com esse retrocesso político que a gente está vivendo, está sinalizado aí, né, que gera muitas preocupações, né, principalmente com relação à conservação ambiental, por exemplo, unidades de conservação, né, a gente começa a perceber que existe uma ameaça sobre as unidades de conservação, né? Existe aí uma pressão, né, para uso econômico, né, de certas áreas que hoje são unidades de conservação. As terras indígenas, hoje se fala, né, no uso econômico, né, das terras indígenas, né, desde a exploração de madeira até, né, uso de agricultura, exploração mineral, né, estão visando isso, né? Isso está sinalizado. Sim, sem dúvida. Do ponto de vista ambiental, isso será um grande retrocesso. Então, acho que está colocado isso, né? E é uma coisa, né, Elzo, assim, uma coisa também que a gente vê no nosso campo de atuação, se fala muito, né, e essa visão míope de que uma floresta como a amazônica, por exemplo, aquele bioma riquíssimo, né, a maior biodiversidade do planeta está lá, e as pessoas acham que o que importa é aquilo que está lá embaixo, né, o minério, aquilo lá, que é a riqueza, quando, de repente, toda aquela biodiversidade ainda desconhecida pode, através de biotecnologia, gerar muitos recursos. A exploração sustentável da floresta gera mais recursos do que quando ela é dizimada para a criação de gado ou exploração mineral. É terrível isso. Mas uma coisa que voltando à história que particularmente tem me preocupado muito, com relação à história dos insetos, eles representam cerca de 75% dos agentes polinizadores, né? A gente está falando polinizar, né, inclusive para fornecer alimento para a humanidade. E o que a gente vê em alguns países, na Europa, por exemplo, os 4 principais tipos de agrotóxicos neonicotinoides foram abolidos de lá porque se identificou que eles praticamente têm dizimado as abelhas. Aqui, nesse ano, em 42 dias de governo, se aprovaram 57 novos, exatamente. Entre os quais um que é extremamente agressivo às abelhas, especialmente as abelhas.
Então, isso é um dado, né, muito concreto do pouco da baixa preocupação que se tem com o meio ambiente e até com a saúde das pessoas. Sim. Mas, Elzo, vamos pegar do geral e começar a funilar para o local. E no local também a gente não tem boas notícias, né? Assim, tivemos 2 gravíssimos acidentes em pouco tempo com 2 represas que, nossa, é incalculável o desastre ambiental, né? O Rio Doce, uma bacia praticamente morta, né? Assim, quilômetros e quilômetros de rio morto. E a gente vê, às vezes, um palmiteiro sendo preso porque extraiu palmito e está errado, e a lei é para isso mesmo. Mas até hoje estão lá os donos da Vale, todo mundo, inclusive, não cumprindo as decisões relativas às multas, e de repente acontece Brumadinho, e tudo isso, esse grande desastre para o meio ambiente, a perda de vidas humanas, né, leva as pessoas a ficarem preocupadas, né? A gente tem aqui perto uma barragem de rejeito da CBA, e as pessoas também se preocupam com, nossa, Itupararanga, né? Enorme Itupararanga, que você conhece muito bem, é isso que eu queria que você falasse. Sim. Itupararanga será, eu já vi gente falando há muito tempo atrás, nossa, se romper parece assim que não vai ficar nem a torre da Igreja Matriz na Fernando Prestes, antiga. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim. A gente é questionado muito, né, com relação à segurança de Itupararanga, né? Principalmente quando aconteceu lá o desastre, crime lá de Mariana, 2015, né? Se não falha a memória, agora, né? De Brumadinho. E as pessoas acabam também, né, voltando suas preocupações aqui para a nossa, né, barragem de Itupararanga. São situações diferentes, né, Gabriel? São situações bem diferentes. São a barragem de rejeito, né, barragem de contenção de rejeito, são barragens feitas de solo compactado, argila, pedras, enfim. Né, elas oferecem um risco maior, elas têm uma fragilidade, né, bem... Né, uma grande fragilidade. Isso espero que seja revisto daqui para frente, né? Parece que estão sinalizando, né, de proibir, né, esse tipo de barragem de contenção com alteamento a montante. Mas a represa de Itupararanga é de uma hidrelétrica, né? É um represamento de um rio, né? Forma um lago, né? Um lago de água doce, que é feita de concreto, né? As barragens das ilhas são feitas de concreto. E eu até publiquei, por conta disso, né, esses dias eu publiquei no meu perfil do Facebook, algumas fotos antigas da construção da barragem, né, e a gente percebe por ali que é uma construção muito robusta, muito sólida, né, a barragem ela tem assim, uma estrutura que acho que para aquela época, como talvez acho que os cálculos de engenharia talvez não fossem tão precisos e não tivesse a tecnologia que tem hoje, eles acabavam superdimensionando as obras, até por questão, né, de segurança. Então, com relação a Itupararanga, eu poderia dizer que a gente pode ficar tranquilo. Nós fazemos parte do Conselho Gestor da APA de Itupararanga. Em 2016, tivemos acesso a um relatório da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que a ANEEL faz as inspeções também, assim como a Votorantim Energia, que é a concessionária ali da usina, né, ela própria faz a manutenção, ela contrata empresas de auditoria para fazer, né, as avaliações e os laudos técnicos, né, atestando a segurança da barragem. Mas nós tivemos acesso a um relatório da ANEEL, de 2016, que apontava 2 pequeninos problemas que não tinham nenhum impacto assim importante, que eram uma vegetação ali crescendo ao pé da barragem, coisa que não é permitido, né? E tinha um pequeno ponto que tinha percolação, né, no paredão, né, da barragem, que foram sanados imediatamente. Quando a ANEEL apontou, foram sanados, e depois disso não foi apontado mais nenhum problema, né, que comprometesse a conformidade ali, né, dos aspectos ali da barragem. Também agora, no mês de janeiro, né, através do Conselho Gestor da APA Itupararanga, que mudou, né? A gente está acostumado a falar Conselho Gestor. Foi mudado, né? Não sei se isso, né, qual era a intenção de mudar. Agora é Conselho Consultivo da APA Itupararanga. Mudou um pouco, né? Talvez aí né? Não só a terminologia, né? Acho que para dar um caráter um pouco mais passivo, talvez, não sei, né? Para não ser muito. Já não era, né? Não é deliberativo, não era, né? Mas mudou de Conselho Gestor para Conselho Consultivo, né?
Essas nomenclaturas aí, denominações, às vezes faz um sentido por si próprio, né? Mas através do conselho consultivo, né, o gestor da APA de Tuparalanga, que é o Mi Gomes, que é um gestor muito atuante na APA, foi questionada a Votorantim Energia com relação, né, ao estado atual da barragem. Eles responderam, né, a esse questionamento, apontando, né, os aspectos da manutenção, que está tudo sendo, o protocolo está sendo cumprido e que a barragem se encontra em perfeitas condições, né? E eu também, pessoalmente, ali eu diria que ali é minha praia, né? Sim. Né? Sem fazer um trocadilho ali com as prainhas que existem ali na represa, mas eu convivo muito naquela área. A gente tem uma organização não governamental, que é a AVA, que atua muito naquela área com ações de reflorestamento, e eu convivo muito. E estou sempre ali, passando pelo paredão e observando, né, vendo se tem alguma deterioração em algum ponto, alguma coisa. Mas isso aí. Mas tem um aspecto também que faz algum sentido, que eu li. Hoje se sabe claramente que essas barragens, como de Brumadinho e de Mariana, de alteamento a montante, elas são muito mais frágeis do que um outro tipo, que é a jusante, né? Sim. Mas a opção por ela foi uma opção por ser mais barata, né? Então, assim, embora menos segura, a opção foi por ela ser menos onerosa. E quando se faz uma barragem dessa, se tem uma dimensão do tempo em que ela vai durar. Então, normalmente, o que diferencia de uma barragem de uma hidrelétrica é que a hidrelétrica é praticamente para durar para sempre, né? Porque quanto mais você puder explorar... Ela é permanente. É permanente. Quanto mais você explorar, ou a pessoa ou o grupo que explora vai ter, evidentemente, mais benefícios. Diferente daquela que tem um prazo, né? Sim. Então, como são tem um prazo, diferentes. são diferentes. Eu diria que os problemas de Tuparalanga são outros. Né? É a questão da quantidade e qualidade das águas, né? Esse é um Tuparalanga está sofrendo com isso, né? Por questão dos usos ali do entorno, né, da represa, né? Tanto esgoto quanto agrotóxico, poluição por né? esgoto, por agrotóxico, agricultura com técnicas inadequadas, uso irregular da água sem outorga, sem controle, desmatamento, ocupação imobiliária, enfim, tudo isso está degradando e a gente pode constatar isso aí. Essa entidade que faz parte, só que a última vez foi em 2017, a gente a cada 2 anos a gente faz análises, né, das águas do Tuparalanga. E a gente tem um histórico, né, disso. E a qualidade vem, né, através dos diversos parâmetros, né, que são analisados, a qualidade vem caindo. Né? Em alguns pontos já caiu de boa para regular. Enfim, os problemas do Tuparalanga são outros, né, que esse é um outro assunto. Mas voltando à questão das barragens, nossa região, temos aí a barragem da CBA, que é a barragem Palmital, né, que também está na bacia do Rio Sorocaba, não pega, né, a bacia ali de Tuparalanga, mas a bacia do Rio Sorocaba está mais para o Pirajibu-Mirim. Né? Se houvesse, né, um rompimento ali, iria comprometer toda a bacia, né, do Pirajibu-Mirim e do Rio Sorocaba, né, que o Pirajibu é afluente do Rio Sorocaba. Né? Esse problema iria chegar lá no abastecimento lá do Éden, né, na represa do Ferraz, tem uma ETA, tem uma captação de água ali, que é do Pirajibu, ia chegar até o Rio Sorocaba e ia comprometer, né, todos os municípios da jusante ali, né, até Cerquilho principalmente, né, que faz captação a jusante. Ia comprometer. Chegando até Laranjal, né, onde até Laranjal, que desemboca, né, no Rio Tietê. Também, através do Conselho Gestor, apesar de que essa barragem não está dentro da APA de Tuparalanga, mas houve um questionamento também, e também vieram as explicações, que, enfim, a barragem de Palmital, como você disse, ela é de alteamento a jusante, ela é mais segura do que essa, né, de Brumadinho ou de Mariana, né, que tiveram esses problemas. Né, só que o problema, né, que a gente pode apontar ali é o plano de emergência, que ainda não foi implantado. Sim. Né? Ele parece que foi apresentado, elaborado e apresentado em 2017, mas não foi implantado. Não tem um sistema de evacuação da área, de alerta, né, sirenes de alerta, isso aí, os treinamentos, né, né, simulações, treinamentos, né, com a população, com a defesa civil, isso não foi feito ainda. Né? Que eu acho que é uma responsabilidade, porque, né? Com certeza. Isso é urgente. E fazendo um paralelo, Elzo, quando a gente debatia as questões relativas ao nuclear, as pessoas falavam assim,
olha, a possibilidade de acidente é mínima. E a gente rebatia, mas não é zero. Então, se tem possibilidade de acidente, você tem que ter previsão de um plano de evacuação, de comunicação e tudo. Como essa barragem da CBA, a barragem Palmital, ela é classificada como risco baixo. Sim. Quer dizer, não é risco zero, não é risco baixo. Quer dizer, existe um risco, né? Pode ser, né? Pode ser remoto, pode ser, né? Mais improvável até de acontecer, mas existe o risco. Claro. E se isso acontece, compromete parte até da cidade de Alumínio e de várias comunidades que estão ali, né? A jusante. Eu tive, inclusive, um contato com o vereador de Alumínio e falou, olha, eu moro a 1 quilômetro da barragem, né? Assim, ele até falando que ele acha que ela é razoavelmente segura, ou bem segura, né? Como a gente disse, ele também considera que não tem risco zero, mas ele falou, olha, eu estou tranquilo, moro lá e estou tranquilo. Mas é claro que a gente tem que cobrar as medidas de segurança cabíveis mesmo. Sim. Né? Acho que a sociedade tem que estar alerta, né? Organizações, representantes da sociedade civil têm que estar cobrando, têm que estar se posicionando, fiscalizando, né? Para que a coisa não fique à mercê aí só dos interesses econômicos que, né, geralmente, né, como aconteceu com a Vale, essas barragens aí de alteamento a montante. É baixo custo, quer dizer, é o poder econômico, né, buscando cada vez o menor custo, mas desrespeitando, né, a vida humana, desrespeitando o meio ambiente, colocando tudo isso em risco. Infelizmente. Mas a sociedade tem que se mobilizar e tem que ficar alerta, né, com relação a isso. E o outro assunto que eu queria tratar com você, esse extremamente positivo, né? Eu fui secretário de Meio Ambiente em Porto Feliz, época em que o governo estava praticamente instalando um programa que eu entendo assim bastante importante do governo do estado, né? Que na época era o município verde, agora é município verde azul, né? Sim. Que é uma forma de, através da relação Estado-município, se levar os municípios a tomar atitudes boas para o meio ambiente, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, um pouco sobre essas diretivas, né, que são colocadas como participantes, como integrantes do programa Município Verde e Azul, mas principalmente um resultado importante para Araçoiaba da Serra, né? Entre, sei lá, depois você fala o número, mas mais de 500 municípios que participam do Município Verde e Azul. Araçoiaba ficou entre as 10 primeiras. Sim, ficamos em 8º lugar. Olha, 8º lugar. Parabéns. Considerando que o estado de São Paulo tem 645 municípios e desses 588, né, fizeram sua adesão ao programa Município Verde e Azul, então estávamos aí no universo de 588 municípios, né, desenvolvendo as ações, a agenda, né, proposta pelo programa, e Araçoiaba da Serra ficou em 8º lugar. Para a gente foi uma grande alegria, uma grande satisfação. É um reconhecimento, né, de um trabalho que vem sendo desenvolvido. É o reconhecimento de uma administração, é o reconhecimento de políticas públicas. Enfim, para a gente foi uma grande alegria. À frente de 580, né? Sim. Você que já foi um gestor, né, público, né, um gestor ambiental público, você sabe as dificuldades que o município enfrenta. Dúvida. Tem dificuldade de orçamento, de quadro de pessoal. Né, a gente trabalha com mínimo, às vezes até, né, até sem o mínimo, né? Às vezes até sem, né? É difícil, a administração ambiental, né? Porque o orçamento normalmente é saúde, educação... Sim, prioriza, E a gente, o que... Aí eu acho que quero cumprimentá-lo e a secretária de Desenvolvimento também, porque o que às vezes acaba fazendo com que no campo socioambiental no município as coisas aconteçam é a capacidade de articulação da pasta com as outras secretarias, né? Porque recurso normalmente é muito escasso. Sim. Nós temos lá em Araçoiaba o nosso prefeito, o Derlei Salas, que ele prioriza a área ambiental, inclusive no seu plano de governo, isso é uma das prioridades, e ele vem, né, demonstrando isso, né, dá valor realmente, né, para a área ambiental. Nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento Sustentável no município, que é uma secretaria importante, né, que cuida de meio ambiente, de turismo, de agricultura, de gestão econômica, e é comandada por uma pessoa muito qualificada, tanto politicamente como tecnicamente, que é a Marília Machado de Moraes, que é engenheira ambiental, inclusive, ela é qualificada, né, para a área. E a gente, né, dentro, né, dessa proposta, né, de focar e cumprir realmente, né, as diretrizes, né, do plano de governo, né, do prefeito Dirley, a gente foi desenvolvendo as ações, nós aderimos, né, ao município Verde e Azul,
desenvolvemos uma agenda proposta, né, por esse programa. O Programa Município Verde e Azul, ele funciona da seguinte forma: ele propõe uma agenda ambiental para o município, certo, né, uma agenda que é dividida, né, a área ambiental é dividida em 10 temas, são as 10 diretivas, né, que contempla aí basicamente todo o espectro ambiental, que é município sustentável, arborização urbana, esgoto tratado, resíduos sólidos, qualidade do ar, uso do solo, conselho ambiental, estrutura ambiental, educação ambiental. Quer dizer, são 10 diretivas, e dentro de cada uma dessas diretivas tem uma série de programas, projetos, ações, propostas que o município que adere ao programa ele se propõe, né, a trabalhar, né, essa agenda. A gente sabe a dificuldade, muitas coisas, né, são difíceis, né, de viabilizar, né, por falta de recursos, falta de pessoal, muitas vezes. Mas muitas coisas dependem de vontade. Sim. Depende de vontade política, depende, né, de empenho, depende de equipe, né? A gente não faz, né, não é o prefeito, não é a secretária, não é o diretor que faz. Temos toda uma equipe qualificada, né, equipes, né, qualificada tecnicamente e pessoas empenhadas, comprometidas, e o resultado, né, acaba, né, acontecendo. Como eu disse, você que foi gestor ambiental público, né, a gente administra muito a frustração, né? Nossa. Porque a gente sabe o que tem que ser feito, a gente tem vontade de fazer, mas as dificuldades são grandes e muitas vezes a gente não consegue fazer muito daquilo que a gente gostaria de fazer e a gente acaba, né, aí, né, tendo que administrar essa frustração. Mas o Programa Município Verde e Azul é interessante nesse sentido, porque a gente faz e sempre acha que está fazendo pouco, né? É verdade. É sempre assim, né? A gente vai fazendo, né, atendendo as demandas ou desenvolvendo os programas, né, executando projetos, mas a gente sempre acha que é pouco, que aquilo é pouco. Então, como o Programa Município Verde e Azul ele se propõe a fazer essa avaliação, né, das ações que são desenvolvidas, e essa avaliação apresenta aí um índice, né, que é uma nota, né, que é o Índice de Avaliação Ambiental, IAA, né, que vai de 0 a 100. Né? Essa avaliação os municípios recebem uma nota de 0 a 100. Os municípios que atingem a nota acima de 80 são classificados como município verde e azul. Recebem um certificado. E Araçoiaba da Serra, né, nessa avaliação agora do ciclo de 2018, teve a nota 90,87. Nossa, ficando em 8º lugar. Então, para assim, a gente até se surpreende, né? Fala, nossa, fizemos tanto assim, né? De tudo isso. Né? Mas deixa eu colocar uma coisa até para... eu não lembro, já faz muito tempo, né, que eu estava lá em Porto Feliz e depois não acompanhei até, inclusive, a mudança, como eu disse, primeiro era município verde, depois foi município verde e azul, foram acrescentadas diretivas. Mas me parece que um critério, que se é que eu estou falando certo, me parece muito adequado, né? Assim, se, por exemplo, Sorocaba plantar 500 mil árvores por ano e depois planta 550 no ano seguinte, mas Araçoiaba, que plantava 50, passou a plantar 500, quer dizer, evolutivamente, Araçoiaba, do ponto de vista de políticas ambientais, evoluiu muito mais do que Sorocaba, né? Você pontua muito mais quando você tem pouca coisa ali de lastro e, de repente, você avança naquilo que parece pequeno, mas comparativamente com o que se tinha, é muito. Sim. É isso, certo? Não, mais ou menos. Porque, na verdade, que não é avaliado também só o que foi feito naquele ciclo. Por exemplo, 2018, plantou, vamos supor, na diretiva arborização, foram plantadas, né, tantas mil árvores. É avaliado o que estava para trás já também, por exemplo, na parte de arborização. A cobertura vegetal dentro da área urbana do município ela é avaliada. Tá. O que se tem? O município recebe também uma avaliação nesse sentido. Pontuado. O que já se tem, quer dizer, tudo isso, a arborização que existe hoje no município é resultado, né, de ações acumuladas durante anos, para se chegar a esse número de indivíduos arbóreos na cidade, por exemplo. A cidade tem, né,
sei lá, 10 mil árvores, né? Tá, mas isso é pontuado. Mas tudo isso é pontuado. Se você estagnar, você tem uma pontuação. Se você dobrar esse número de indivíduos, né, de porte arbóreo na arborização, você tem uma pontuação melhor. Sim, tem, né? logicamente. As ações que você desenvolveu no ciclo também são avaliadas. E uma coisa que você falou, que eu acho que é importante as pessoas entenderem, né? Assim, para você chegar num ranqueamento desse, não teve uma grande ação, né? Uma coisa que com uma grande visibilidade, né? Teve aquele... Sim, é bem diversificado, né? Quer dizer, como são 10 diretivas, né? Cada uma aí, né? Atendendo aí, né, os diversos temas aí do espectro ambiental, e cada uma dessas 10 diretivas tem uma série de programas, ações, projetos propostos. Então, são algumas, né, ou muitas ações são pulverizadas, né? Então, não existe uma grande obra ou uma grande realização, ou um grande feito, né, ambiental que deu essa essa dimensão, né, para ser avaliado como, né, para ter uma boa avaliação. Na verdade, é o somatório, né, de centenas de ações, né? Eu diria que são mais, né, mais de uma centena de ações que estão ali na agenda proposta. Então, é bem pulverizado, né? Não é, criou um parque municipal, por exemplo, o que seria uma ação, né, importante. Não é exatamente por isso. Isso aí vai ser uma notinha que vai fazer parte lá, né, dessa agenda. Essa questão do município Verde e Azul, só para, né, as pessoas entendam também um pouco a importância dele, ele foi criado em 2008, na verdade foi lançado em 2007, mas, né, começou a valer a partir de 2008, está já na sua 11ª edição. Eu tive aí a honra de participar já do primeiro, né, na época eu estava aqui na administração em Votorantim, na Secretaria de Meio Ambiente de Votorantim. Votorantim certificou em 2008, né, como município, aí era município verde, né, como você disse. Isso. Em 2009 já era município verde e azul, certificou também, né, como município verde e azul. E de lá para cá eu venho acompanhando o projeto. O Votorantim ficou, né, acabou se retirando depois, né, por 2, 3 anos do programa, por umas divergências, né, mudou um pouco a equipe lá do programa, o Votorantim acabou se retirando, depois voltou novamente, certificou mais algumas vezes. Mas eu em 2008, 2009, né, a primeira que o Votorantim certificou, né, os 2 anos. De lá para cá eu venho acompanhando, né, não é o caso, né, nem trouxe aqui estatísticas, números, mas o que isso aí trouxe para o Estado de São Paulo, né? O número de municípios que passaram a ter estrutura ambiental na sua administração pública, criação de secretarias, diretorias responsáveis, né, pelas políticas públicas de meio ambiente, criação de conselhos ambientais. Sem dúvida. Né? Precisa ter um conselho, né, deliberativo. Em 2004, 2005, isso aí quase nem existia. Sem dúvida. Hoje, quase todo município do Estado de São Paulo tem seu conselho municipal de meio ambiente. E fora isso, né, em ações assim, estruturantes mesmo, os municípios avançaram bastante. A gente existem dados estatísticos sobre isso, inclusive o programa Município Verde e Azul, ele é objeto de estudos e em programas aí de pós-graduação, de estudos e pesquisa, né, em programas de pós-graduação. Eu já tenho visto diversas dissertações de mestrado, né, levantando, né, esse avanço do Estado de São Paulo na área, né, da ambiental, na administração municipal. Então, é um programa positivo. Acho que a gente tem suas falhas, né? Eu tenho sou um pouco mais direcionado na área socioambiental, né? A gente gostaria de ter um viés mais social até, né, no programa. Mas, enfim, não é perfeito, mas, né, se busca, né, cada vez mais, né, esse aperfeiçoamento. Mas é um programa importante para o Estado de São Paulo que busca, né, a sustentabilidade. Elzo, a gente já passa rápido o tempo, né? A gente já está no processo de finalização. Eu gostaria só que você fizesse uma abordagem final, até pela a sua vivência no Comitê de Bacia, Bacia do Rio Sorocaba Médio Tietê. Eu tenho algum tempo, quando estava inclusive assessorando a Secretaria de Meio Ambiente de Sorocaba, organizei uma reunião dos secretários, diretores de meio ambiente da região, para discutir as demandas comuns. E até propus a discussão de um tema que acabou sendo o tema que todo mundo entendeu que era importante, a
ausência na região de Sorocaba de um centro de recuperação de animais silvestres, um CETAS ou um CRAS e tal. Sim. Mas, de qualquer forma, a ideia era fazer um debate. Nós temos uma região metropolitana agora, né? Nenhum município é isolado, seja em qualquer aspecto, né? Mobilidade, mas no campo ambiental isso se ressalta bem pelo acúmulo que a gente já tem, né? É importante que a gente tenha políticas públicas no campo socioambiental, por exemplo, relativa à disposição de lixo ou esgoto que se joga no Rio Sorocaba. Não adianta Sorocaba fazer um tratamento, Votorantim fazer, quem está a montante não faz, né? Sim. Enfim, eu queria ver como é que você tem visto, para a gente finalizar esse nosso papo, do ponto de vista regional, se tem alguma coisa que você perceba que está se consolidando ou ainda a gente está num processo muito embrionário? Eu que tenho acompanhado, eu participo do Comitê da Bacia, acho que desde 2004, né, que venho acompanhando, né, acho que não fiquei nem um ano fora, ou representando, né, o poder público ou a sociedade civil, eu sempre tive participando. E é um grande fórum ambiental, né, da nossa região, da bacia, né, do Sorocaba e Tietê, são 35 municípios, né, que estão, né, na nossa bacia. Por onde também são, né, discutidos e avaliados os projetos para captação de recursos, né, para investimento no meio ambiente, né, na bacia, principalmente aquilo que tem, né, voltado para preservação dos recursos hídricos, né, que é a principal finalidade do comitê, né, da bacia, que é a preservação dos recursos, mas isso implica em tudo, né? Vai implicar na vegetação, vai implicar em resíduos sólidos, enfim, drenagem urbana, quer dizer, implica proteção de nascentes, arborização, né? Acaba tudo. Abrangendo todo, né? Todo o espectro ambiental, né? De qualquer forma. Mas o que eu percebo muito é que nesses, acho que são 15 anos, né? Apesar dos esforços e muita gente boa que participa mesmo, né? Do Comitê da Bacia. A gente vê algumas pessoas lá que são admiráveis, e a luta, e a dedicação, a participação, a competência para aquilo mesmo. Tem muita gente boa no Comitê da Bacia. Mas eu percebo que a gente não avança muito. Né? Não avança muito. Aí seria de... Né, eu até não consigo dizer a questão, né, do próprio poder público, né, a nível estadual, né, não sei dizer para você, mas o que eu percebo é que a gente não avança muito. Eu tenho essa impressão também. A gente não avançou muito. A gente pode ter avançado na recuperação parcial aí do Rio Sorocaba. Eu acho que o Rio Sorocaba teve uma melhoria razoável aí, né, com relação ao tratamento de esgoto. Eu acho que a despoluição do Rio Sorocaba, ela vem acontecendo. Né, vem acontecendo e melhorou bastante a qualidade do rio. Tanto é que parece que Sorocaba já vai construir uma ETA para captar água no próprio Rio Sorocaba, sim, né? Lá no Parque São Porque Bento. hoje a captação é basicamente em Tupararanga, né? 75% da água é em Tupararanga, mas já vai começar a captar no Rio Sorocaba, coisa que há 10, 15 anos atrás não era possível pelo grau de poluição do rio. Mas a gente percebe que, fora isso, né? No geral... Né? Por exemplo, a gente tem já faz um tempo que a gente não faz essa ação mais. A gente tinha um grupo que se transformou numa ONG, que era o Caturro Navegantes. Sim. Todo ano, acho que você já chegou a conhecer. Cheguei. A gente navegava o Rio Sorocaba, né? Desde do surgimento do Rio Sorocaba. Ele não surge de uma nascente, ele surge da confluência, né? De dois rios, que é o Sorocaba Sul, Sorocamirim, lá no município de Ibiúna, aí desemboca na represa de Tupararanga e depois vai até o rio Tietê. E a gente navegando, né, ano a ano no rio, a gente percebeu que durante um período a gente percebia ações assim de recuperação da mata ciliar, por exemplo, né? Mas depois parou. Não teve mais essas ações de recuperação da mata ciliar do rio Sorocaba. Parece que de uns 10 anos para cá não aconteceu mais. A gente não observou mais isso. Enfim, né? E no geral também, né, questão de recursos, FEHIDRO, é uma grande dificuldade de você, né, viabilizar projetos no FEHIDRO. Falar, tem recursos, o FEHIDRO é importante e tal,
mas os municípios, a sociedade civil, têm muita dificuldade em captar esses recursos Sim. e administrar isso. Aliás, eu tinha um projeto e conversando com algumas pessoas, falei, faz tempo que eu não participo, como é que está essa relação dos projetos, sobretudo da sociedade civil, para captar recursos do FEIDR, né, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, né, que financia esse projeto. Falei, Gabriel, nem tente, viu? Sinto muito, tente outro caminho, não tente isso. Sim, né? sim. É uma pena, né? As pessoas quando falam, vamos fazer um projeto para captar recursos junto à FEIDR, falam, não desista porque você vai arrumar problema, vai arrumar dor de cabeça. Não sei se a dificuldade, né, se ela tem uma origem, né, pelos aspectos legais, né, que você tem que ter, né, um controle dos recursos públicos, claro, né, para que não sejam, né, desviados, né, ou mal utilizados, tem que ter. Né? Ou não sei se essa dificuldade também é criada até para que, né, realmente não se tenha muito acesso, né, como deveria. Mas enfim. Legal, Elzo, é um papo rápido, né, mas eu acho bastante produtivo, bastante esclarecedor para quem nos assiste aí sobre esses aspectos todos que a gente comentou aqui, né, desde a história da represa aqui, que interessa muito a região, também essa história aí que a gente tem com o município Verde Azul, esse histórico. Então, quero agradecer muito a sua presença aí. Um grande prazer tê-lo aqui, viu? Eu que agradeço, Gabriel, a oportunidade de estar aqui. Acho que sempre é bom ter espaços, né, para a gente discutir o nosso meio ambiente e estar aí, né, divulgando, né, informações e aberto, né, às pessoas e a participação, né, da sociedade, né, nas questões ambientais. Está convidado a voltar, porque como o papo acaba sendo muito curto, sobra muito assunto para a gente conversar. Sim, sim. Então, Eu acho que a gente tem assunto para várias lives, para várias lives, né? Obrigadão, mas eu estou à disposição e eu estou, né, sempre aí, né, disposto, né, a participar e contribuir com aquilo que é dentro das limitações da gente, né? Acho que todo mundo tem que dar a sua contribuição. Com certeza. Obrigadão. Até a próxima.